É, hoje eu vim até pro ar puro, porque preciso respirar. A situação no Vasco está bem sufocante. É hora de mudar o rumo. E o Paulo Brax falou muito isso ontem na coletiva de imprensa, que a gente vai trazer outros detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante. Solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa quarta-feira trouxe até um cenário mais diferente, mais natural, para você poder respirar um pouquinho mais, porque a situação do Vasco está bem complicada. Então por isso eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar sempre o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e também acionar o sininho das notificações para deixar você muito bem atualizado todas as vezes que a gente subir um vídeo ou fazer uma live aqui no canal Atenção Vascaínos. E vamos começar falando sobre esse jogo de segunda-feira, Vasco e Flamengo, 8 horas da noite no Maracanã. O Vasco que precisa vencer, até porque você está vendo a classificação aí na tela, ocupando a 18ª colocação com apenas 6 pontos em 8 partidas. Esse jogo contra o Flamengo é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre isso, até porque o Flamengo joga nesse meio de semana pela Copa do Brasil. E você que gosta de fazer aquela apostinha, faz o seguinte: aprenda todos os detalhes no canal Caça Zebra aqui no YouTube, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, você clica, faça a sua inscrição no canal Caça Zebra, do meu parceiro Arley Lopes, grande vascaíno, trader de mais de 7 anos de experiência, sabe dar dicas importantes e aquela dica didática para você fazer a aposta certa nos jogos certos para ganhar aquela graninha extra. E o Arley Lopes traz uma dica exclusiva aqui no Bom Dia Gigante. Fala pra gente, Arley! Fala Emerson, fala amigos do canal Atenção Vascaínos, beleza pessoal? Eu vim trazer para vocês aquele palpite exclusivo aqui do Bom Dia Gigante e hoje galera, é lá na Copa do Brasil, vamos dar uma olhada aqui ó. Olha aí que palpite bacana do Caça Zebra galera, no jogo Fortaleza e Palmeiras, jogaço hein? E a gente vai no mercado de escanteios galera, novidade hein? Mais de 10,5 escanteios no jogo, numa cotação de 1,88. Pelo placar do primeiro jogo ter sido um pouco mais elástico, o Fortaleza ter que partir para cima, vai ser um jogo muito aberto, galera. Então a possibilidade de escanteios é muito grande aí, alta probabilidade, excelente cotação, então já sabe, né? Bora para cima. Espero que vocês tenham gostado desse palpite. Se quiser receber mais palpites como esse, é só chegar aqui no canal Caça Zebra, galera. Espero vocês. Agora eu vou ficando por aqui. Fui! E vamos falar um pouquinho sobre a coletiva de imprensa de ontem do Paulo Brax, que movimentou o noticiário do Vasco, com certeza. Foram muitas informações que ele deu ali. E uma crítica que o torcedor do Vasco faz muito a esse elenco é principalmente a questão do uso de muitos jogadores da base do Vasco. Só para você ter uma ideia, nos últimos jogos foram utilizados, por exemplo, Miranda, Rodrigo, Barros, Galarça, jogadores, por exemplo, como Gabriel Peck, Figueiredo, até mesmo o Eric Marcos, o Egnaldo e até o Ryan foi colocado no banco de reservas, por exemplo, como mais opção do técnico Maurício Barbieri. E o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, fala exatamente sobre essa questão do uso de vários jogadores da base, mas pelo menos ele exalta esses jovens jogadores. Seria muito irreal, com esse quadro que a gente tem hoje, eu te dar a resposta que eu queria te dar. Mas vamos lá. A gente tem peças ali na frente, dentro do nosso elenco, dentro da nossa transição de base, que a gente acredita, ainda acredita, na performance desses jovens, no universo de Série A, de competição, de cobrança alta, de pressão, que é inerente ao futebol. Pressão é inerente ao futebol, então quem está vestindo a camisa do Vasco tem que estar acostumado com pressão e vai acostumar com a pressão na boa ou na ruim, vai acostumar, que a gente tem que ser acostumado com pressão, forjar essa pressão. Atletas que a gente entende que
poderiam e podem, como estão fazendo, figurar, ora no time titular, ora entrando no segundo tempo. Como a gente tem ali um Eric Marcos, que não tem 20 anos de idade, um Figueiredo, que é um jogador sub-23, um Gabriel Peck, que é um jogador sub-23, e que ganhou a posição de um jogador contratado, um Ryan, que não tem nem 18 anos ainda, um Egnaldo, que não tem 20 anos. Atletas que a gente acredita que podem contribuir e que contribuirão num momento ainda melhor de performance nossa. E eles precisam de jogadores experientes ao lado. E eu deixei isso aqui em uma resposta, e ninguém me fez essa pergunta direto, então eu vou falar nela novamente. A gente busca jogadores experientes, sim. A filosofia do grupo, a diretriz do grupo da 777 é para atletas de potencial mais jovem, sim. Apesar disso, 60%, 70% dos jogadores que a gente investiu são atletas acima de 25 anos. Mas se é o momento de admitir falha, de olhar para dentro e dizer erramos, problema nenhum. Erramos em não ter um jogador com mais experiência ali na frente. Erramos em não ter um jogador com mais experiência do meio para frente. E a gente vai corrigir isso. A defesa foi o primeiro setor a ser construído. Não sou engenheiro, mas numa construção de uma casa, você começa da fundação, do piso. A gente montou um time novo, zerado. Do time titular do ano passado, que tinha uma média de idade de quase 30 anos, a gente começou quase que zerado. E a gente realmente, de 8 contratações, é fácil. 5 são de defesa. Goleiro, lateral direito, zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, lateral esquerdo. Se você quiser puxar ainda o Jair para a posição de 5, você fecha 6 jogadores para trás. Então, de fato, com o orçamento aprovado, com o valor que foi apresentado ao futebol para ir ao mercado, privilegiamos, sim, a defesa. Acreditando que a gente poderia maturar esses atletas de base que eu citei há pouco, atletas de muito talento, que a torcida do Vasco não questione o talento e a qualidade desses jogadores. Porque esses jogadores, se saírem do Vasco para ir para outro clube, eles vão performar lá. E a gente vai se arrepender. Então, eles vão performar aqui antes de saírem. Eles precisam performar aqui, mas precisam performar com um momento melhor de time, de equipe, de resultado, e isso vai acontecer. Então, houve um privilégio, sim, pela defesa, o que significa que a gente pode fazer e deverá fazer algum movimento diferente do que a gente fez no início da primeira janela. Eu espero, Aline, que seja eu, se não for eu, que a pessoa que sente no meu lugar. Para o ano que vem, num ambiente de montagem de elenco, trabalhe de uma forma bem mais tranquila do que o início desse ano. Porque não haverá necessidade de reforços em várias posições. Várias posições. E isso vai facilitar esse projeto de médio a longo prazo dentro aqui do Vasco. Não tenha dúvida. Esse movimento mais radical, ele precisava ser feito e ele foi feito.
E por falar em base, ontem o time sub-17 do Vasco jogou pelas semifinais da Copa do Brasil da categoria, jogando em São Januário. Ontem à noite empatou com o Palmeiras em 1-1. O Vasco abriu o marcador com o lateral direito Wannisson de cabeça, um belo gol do Vasco no primeiro tempo. 3 minutos depois, a equipe do Palmeiras conseguiu um empate e depois não houve mais nenhum gol. 1-1, placar final entre Vasco e Palmeiras. A partida da volta está marcada para quarta-feira que vem em Barueri, às 3h30 da tarde, com transmissão do Sport TV. Quem vencer o confronto vai chegar à decisão da competição, que do outro lado tem Atlético Paranaense e Sport. Mesmo jogando no Recife, o Atlético Paranaense venceu por 3-0 e encaminha muito bem a sua vaga para a decisão. Do outro lado, Vasco e Palmeiras, quem ganhar o segundo jogo vai se classificar para a final dessa competição. E o goleiro Felipe Gabriel, um dos destaques do Vasco da partida, falou sobre o jogo de ontem e principalmente o Vasco poder colocar a cabeça no lugar e buscar a classificação fora de casa. Primeiramente, boa noite, mas não podemos descartar a partida que a gente fez, foi muito boa, a entrega do grupo. Agora a gente focar aí na semana, focar no que a gente tem que ajustar e ir lá para São Paulo sair com essa classificação. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E ontem também teve um grande evento lá na sede náutica da Lagoa, a apresentação do novo projeto do basquete do Vasco. Eu vou dar aqui alguns bastidores, até porque consegui ir ontem também à sede da Lagoa, conversar com algumas pessoas. E olha, a questão do orçamento do basquete do Vasco gira em torno de 5 milhões por ano. É mais ou menos metade do que o Flamengo, por exemplo, tem no seu orçamento por ano no time de basquete, um time que sempre compete e disputa grandes competições. O Vasco começando esse projeto com um bom orçamento, aproximadamente ali 5 milhões por ano. E a expectativa é que o Vasco monte um bom time para disputar o novo Basquete Brasil na próxima temporada. E quem vai trazer detalhes sobre esse novo projeto do Vasco é ele, Sérgio Kindy, que esteve lá na apresentação do projeto. O Vasco está de volta ao basquete profissional. Uma coletiva de imprensa realizada na sede náutica da Lagoa confirmou o retorno do gigante à modalidade, com presença garantida já na próxima edição do NBB, que começará em outubro, sob o nome de R10 Score Vasco da Gama. Participar do Campeonato Carioca Adulto também está nos planos. O vice-presidente geral do clube, Carlos Roberto Osório, explicou se tratar de um projeto sustentável que andará com as próprias pernas, com metas estipuladas e totalmente independente. Vale lembrar que o projeto é exclusivo do clube associativo, não tendo nenhuma relação com a SAF ou com a 777 Partners. Os patrocinadores anunciados foram R10 Score, Estrela Bet, Ortega Tips e OTG Games. Sobre o material esportivo, não existe nenhuma obrigatoriedade com a capa. O clube poderá ter outro fornecedor, mas a decisão ainda será analisada e tomada em conjunto pela comissão. Entre as principais metas apresentadas estão voltar a ser referência na formação de atletas nos próximos 3 anos, se consolidar entre as principais equipes da LNB em até 5 anos, jogar as finais das Interligas e da Champions League Américas em até 6 anos e ter 2 atletas identificados e formados nas categorias de base do clube participando do draft da NBA em até 10 anos. Sobre a possibilidade da montagem de um time feminino, ainda não existe um projeto pronto, mas é sim um desejo para o futuro. É o gigante do basquete de volta, agora para ficar. Eu sou o Sérgio Kindy, pro Atenção Vascaínos. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer mais uma vez o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, explicando como é esse processo de contratações do Vasco, até porque o orçamento do futebol é e ele precisa de mais, da ajuda, principalmente da questão da SAF do Vasco, que hoje é presidida pelo CEO, o Luiz Melo, e também a questão da empresa 777 Partners poder adiantar um aporte para poder fazer contratações de peso. Mas pelo menos ele garante que tem um dinheiro que possa contratar jogadores importantes nessa janela que
que abre no dia 3 de julho. O Paulo Brax explica essa situação. Você já me respondeu, até te agradeço, sobre a questão de expectativas em relação a falas que não são minhas. Eu não vou entrar nisso. Tá? Eu quero que a gente entenda os processos. Eu estou aqui para defender o Vasco, defender o projeto, defender as falas que eu tive com vocês mais de uma vez. E não tem problema em relação a isso. Mas muita gente criou expectativas acima da realidade. E é mais uma forma, talvez, de machucar o torcedor do Vasco. Iludir e criar algumas fantasias. E não necessariamente estou dizendo sobre frases ditas dentro de um contexto nosso de grupo. Mas pessoas externas ao processo também criaram expectativas altas de uma realidade que não é de uma hora para outra que a gente consegue alcançar. Eu não vou aqui citar nome de clube nenhum do Brasil, que eu vim aqui para falar do Vasco, e eu gosto de falar do Vasco. Só que existem clubes que o projeto demorou 4, 5, 6, 7 anos para alcançar as expectativas criadas também nos torcedores desses clubes, de camisas igualmente fortes dentro do futebol brasileiro. A nossa montagem do elenco, do valor que foi investido, que eu não vou abrir o valor, mas vocês mesmos já citaram algumas vezes, alguns escapam um pouco dos números, mas em média acabam acertando. E o torcedor do Vasco precisa entender isso. O valor investido na primeira janela dessa nova era do Vasco é o mesmo valor que alguns clubes pagam em um só jogador. Em um só. E a gente investiu em 8. Eu tenho muita segurança nesses 8 jogadores contratados e comprados. Eu faria novamente a compra de todos eles. E eu acredito que eles são uma coluna, uma espinha, uma base de um elenco que está em formação. E quando eu falei dos 80%, 90%, eu vou ficar com 80%. A gente montou 80% do elenco que a gente queria, dentro das condições que a gente teve para fazê-lo. E a conta é fácil. Num elenco de 32, pode pegar 30, pode pegar 32, 33. Se você pegar 30, para ficar mais fácil a conta, 20% são 6. Então, quando você tem 80% do elenco e diz que estão faltando 20%, está falando de 6 jogadores. Não estou dizendo que serão contratados 6 jogadores, nem que serão contratados 5, 4, 10. Mas os 80% eu reafirmo que a gente conseguiu cumprir. A gente consegue competir, sim, na Série A com esses 11 jogadores que estavam se desenhando, e foi essa a entrevista que eu dei, dizendo que esse time titular sustenta a Série A. Eu reafirmo isso também. A gente está na 8ª rodada. E, obviamente, que a gente não vai manter o que estava sendo feito da mesma forma para provar que a gente estava certo. A gente vai mudar. A gente vai mudar. A gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz aqui. A gente não quer ter razão. A gente quer só acertar o rumo. Então, em relação à porcentagem, à montagem, acrescenta-se o uso da base. E é importante falar disso. O Vasco sempre valorizou a base. A história do Vasco é de valorização da base. Os torcedores reivindicam jogadores da base para voltar ao Vasco. E isso é emblemático. E de uma hora para outra eu vejo crítica ao uso da base. O uso da base no Vasco vai continuar,
porque são jogadores que estão em processo de formação, de performance deles, vão ter todo o nosso respaldo aqui. A gente está fazendo diferente do que outros clubes fazem, também não vou citar nomes, mas clubes que estão com a performance alta, não tem nenhum jogador de base como titular, e a gente entende que esse processo é errado. E esses jogadores, eles estão amadurecendo no meio da competição. É uma competição dura, é uma competição difícil, e a gente vai continuar dando respaldo para eles. Porque aqui tem jogadores de talento, aqui tem jogadores que são o futuro do clube. No último jogo tinha um jogador de 17 anos no banco de reservas que pode ser o futuro do clube. Um jogador de grande potencial, de grande talento, que está tendo a primeira oportunidade dele aqui no profissional, que está trabalhando diariamente, que está evoluindo. Então, somado aos investimentos feitos, ao uso da base e às rotas que precisam ser corrigidas, até porque tem uma nova janela e todos os clubes se planejam dessa forma, e a gente não poderia ser diferente. A gente teve que fazer um investimento maior na primeira janela, uma contratação de um número de jogadores maior na primeira janela, mas nós vamos corrigir rota também na segunda. Mas até lá, quem vai dar a solução está aqui. Quem dá a solução está aqui. Até início de julho, o grupo de jogadores é esse, a comissão é essa, o diretor técnico é esse, o diretor esportivo é esse. E a gente não tem como fazer nenhum tipo de mudança agora. Então a gente entende, sim, que mudanças podem acontecer no grupo, nesses 20% que estão faltando, e a gente já sabe o que fazer em relação a esse movimento de julho. Mas até lá, segurança, convicção, confiança no trabalho que está sendo feito aqui para a gente fazer aqui dentro diferente. Eu assumo os meus erros na montagem do elenco, e que bom que eu tenho direito de assumir, e que bom que eu tenho a prerrogativa de fazer diferente em algumas situações na próxima janela. E é natural, e é normal. Os 20 elencos montados da Série A não são elencos que estão prontos em janeiro, montados pelos seus diretores, ou presidentes, ou gerentes de futebol. E não admitir isso seria uma falha muito grande dentro da minha relação de trabalho e dentro do meu caráter, o que eu não faço. Os erros aconteceram, sim, são naturais, e a gente vai corrigir. Esse, o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, explicando todo o processo de contratação do Vasco, como foi feito esse elenco, e ele dizendo também sobre a janela de julho, que pode contratar jogadores importantes para poder mudar a rota e o Vasco ter outros resultados importantes nesse Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor, o que você achou? Comenta aqui embaixo, importante a sua participação. E mais uma vez, agradecendo você que chegou até aqui, e eu peço para você, se inscreva aqui no canal, deixa sempre o like no vídeo e sempre compartilhe, porque ajuda bastante. Tem as nossas redes sociais, @avascaínos, e o nosso segundo canal, Ave Mais. O card está passando aqui em cima, né? Você corre lá para assistir o vídeo de hoje de manhã do Flávio Dias, que está muito bacana. Grande abraço, ótimo restante de quarta-feira, nesse cenário bonito aqui hoje, para trazer detalhes para vocês, para deixar um pouco mais tranquilo, o verde, até porque a gente poder respirar um pouquinho, porque a situação está bem sufocante. Grande abraço, ótima quarta-feira, a gente se vê amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Tamo junto, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!